E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Eu espero que todos vocês estejam se cuidando também dos seus. Afinal, os casos de Covid na nossa cidade estão aumentando. Então, nada mais justo e necessário neste momento que a gente esteja se cuidando. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, porque é necessário que vocês assistam para compreender o conteúdo, assim como também para fazer a atividade proposta para a aula de hoje, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar sobre a unidade anterior, porque hoje a gente já começa uma nova unidade também. E na unidade anterior a gente falou sobre os micro-organismos. Falamos sobre vírus, bactérias, como também os fungos e os prototistas, que vai envolver os protozoários e as algas. E agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as superbactérias. Vocês já ouviram falar delas? Então, gente, as superbactérias. Mas antes vamos relembrar que também as bactérias, elas tem uma função importante no nosso organismo, principalmente na absorção de nutrientes no nosso intestino. Mas também nem tudo são flores e rosas. Então, vai ter aquelas bactérias também que são prejudiciais ao nosso corpo, que no caso são as superbactérias. Super significa que elas dão a impressão de algo maior, né? De algo mais forte. E é isso que elas são. Elas têm alta resistência a medicamentos como os antibióticos. E eles também são os causadores desse tipo de superbactéria. Por quê? Porque as superbactérias, elas são geradas principalmente pelo uso inadequado de antibióticos ou também pela questão de interrupções quando o médico indica esse medicamento. Então, quando a interrupção, você não fez o tratamento correto, ou quando você acaba usando de forma inadequada, você pode adquirir, ou você já está com a bactéria e faz com que ela fique mais resistente, ou você adquire esse tipo de bactéria. Onde a gente pode acabar contraindo esse tipo de bactéria? No ambiente hospitalar, principalmente, em contato com o paciente ou com objetos que teve contato com aquele paciente que está com a superbactéria. Então, são algumas introduções do que vocês vão estar lendo, vão estar possivelmente construindo conhecimentos a respeito desse conteúdo e vão fazer o exercício proposto para finalizar aí a unidade. Então, é necessário que vocês estejam fazendo isso, tá bom? Essa é a minha proposta para vocês. Então, como eu destaquei para vocês, hoje a gente inicia a unidade 3. E essa unidade 3 vai estar focada no reino dos animais. E como existem muitos seres dentro desse grupo, do reino animal, a gente vai estar vendo por partes. E a primeira parte está designada aos animais invertebrados. E a gente vai ver o que isso significa. Primeiro, se é animal, quais características a gente vai ver dentro do reino animal? Que eles vão apresentar como características comuns por ter célula do tipo eucariótica, serem organismos heterotróficos, por não produzir o seu próprio alimento e obter energia a partir de outros seres vivos, assim como também a gente vai ver que são organismos pluricelulares, ou seja, apresenta mais de uma célula. E no reino que está aí considerado como uma primeira parte, aí que a gente vai estar estudando, dos invertebrados, são considerados dessa maneira porque não apresenta a coluna vertebral, que vai dar sustentação ao corpo, como nós, seres humanos, apresentamos. Então, dentro desse grupo, a gente vai estar vendo animais que não apresentam essa coluna vertebral, sustentando o corpo. Então, a gente hoje vai estar vendo as características dos primeiros seres vivos invertebrados, que a gente vai denominar aí de poríferos. E aí, falando de poríferos, a gente tem que falar de um dos seres vivos que está presente nele, nesse filo, e no caso são as esponjas. As esponjas são invertebrados aquáticos
que tem por característica uma grande quantidade de pequenos poros no seu corpo. E a gente pode encontrar as esponjas tanto no ambiente de água doce, como principalmente no ambiente marinho, tá certo? Então, essas são algumas características que a gente vai estar vendo com relação às esponjas. Com relação à estrutura das esponjas, o que a gente pode observar? Como eu destaquei para vocês, as esponjas têm vários poros, pequenos poros pelo seu corpo. E é formado pelas seguintes células. A gente vai ter o pinacócito, que são as células que vão revestir a parte externa do corpo das esponjas, ou seja, essa parte aqui. Internamente, a gente vai ter as células que a gente chama de coanócito. São as células que vão estar dentro do corpo das esponjas. E entre o coanócito e o pinacócito, ou seja, entre as células externas e internas, a gente vai ter as células que a gente denomina de amebócito. O amebócito são células irregulares que têm a função aí de dar origem às outras células, ou seja, ela pode dar origem a pinacócito ou a coanócito. E outra estrutura que a gente vai perceber aí são as espículas, ou espículas, que são parecidos com alguns espinhozinhos que vai estar aí no corpo da esponja marinha ou esponja de água doce, que vai dar a sustentação ao corpo dela. Geralmente, as esponjas, elas fazem papel aí, tem um papel de filtração, né? Elas filtram a água por meio dos poros. A água, vamos dizer, está aqui, vai entrar pelos poros. E a partir dessa filtração é que ela vai obter o seu alimento e oxigênio. Então, ela faz o processo aí de filtração, papel de filtração da água para poder remover o oxigênio que ela precisa para a sua sobrevivência, assim como também o alimento. Então, ela executa por meio desses poros que estão presentes no seu corpo. Então, a água vai entrar pelos poros e sair pelo ósculo, tá certo? E como a gente está vendo as características das esponjas, a gente não poderia deixar de falar da sua reprodução. A gente vai ver aí praticamente 3 tipos de reprodução que podem estar acontecendo com os poríferos. Primeiro é a fragmentação. A fragmentação, ela consiste de a esponja perder ou liberar fragmentos do seu corpo que vai cair no substrato e vai dar origem, vai regenerar e vai formar aí um novo indivíduo, uma nova esponja. Temos também por brotamento, que a gente já viu brotamento em uma das nossas aulas em sala, esse processo de reprodução, para exemplificar um processo de reprodução que a gente chama de assexuada, que é quando a esponja, ela vai dar origem a um broto, esse broto se desprende, é como a gente tivesse aqui a esponja, que vai dar origem a um broto, esse broto, por algum motivo, vai se desprender, cai no substrato e dá origem a uma nova esponja marinha ou de água doce. E o outro processo de reprodução que eu vou falar para vocês, deixa eu apagar aqui, é a reprodução sexuada. Interessante, né? As esponjas também, os poríferos, se reproduzem de maneira sexuada. A gente vai ter aqui 2 indivíduos adultos, tá certo? Tá aqui os poros, que são as características que a gente não pode esquecer dentro desse grupo, né? Principalmente com relação às esponjas, que tem vários poros no seu corpo. Então, são indivíduos adultos. Digamos que esse aqui seja a esponja marinha que vai liberar os espermatozoides. Então, ele vai liberar
A correnteza da água vai levar esses espermatozoides até uma esponja que tenha os óvulos, que vão fecundar aí os espermatozoides. Então, o espermatozoide, vamos dizer que chega nessa esponja, né, no óvulo dessa esponja. E quando chega o espermatozoide no óvulo, vai dar origem à célula ovo. Célula ovo. Essa célula ovo vai se desenvolver, vai formar uma larva, que vai se desenvolver também e vai formar aí uma nova esponja marinha. Praticamente resumindo, o processo de reprodução assexuada, reprodução sexuada das esponjas marinhas, vai envolver aí a troca de material genético envolvendo os gametas, masculino e feminino, no caso dos espermatozoide e óvulo. Lembrando também que outra característica desses seres vivos é que eles podem viver de forma isolada ou em colônia, com uma quantidade maior de esponjas. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham chegado até aqui, até o final, para poder entender todo o restante do conteúdo, tá bom? Façam a atividade enviada para o sistema e se cuidem. Qualquer dúvida também, eu estou aqui disponível para esclarecer.